Ei pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Parece uma coisa muito simples, né? Parece uma coisa muito comum, parece que a gente se conhece muito bem, mas ao longo do nosso bate-papo a gente vai perceber que não é tão simples assim. Então hoje eu separei para vocês o que é o conceito de autoconhecimento, quais são algumas maneiras a gente praticar e quais são alguns dos benefícios. E isso também vai ser um assunto que a gente vai dar continuidade na próxima semana. Então vamos lá? Na verdade, gente, a palavra autoconhecimento ela já se explica por si só. Autoconhecimento nada mais é do que a gente conseguir mergulhar dentro de nós mesmos, conseguir olhar para nós mesmos. Às vezes a gente se pergunta assim, se alguém virar para você e falar o quanto você se conhece, o que você responderia? Você acha que de fato você se conhece em todas as suas nuances? Você acha que você se conhece tanto em termos de ações, emoções, pensamentos? Às vezes a gente acha que se conhece, mas nem sempre a gente se conhece tão bem assim. E a maioria das pessoas acha que na verdade esse questionamento às vezes costuma ser até muito estranho. E na verdade não é. Por quê? A gente fala muito de autoconhecimento, a gente fala muito de se conhecer, mas na verdade a prática do autoconhecimento ela é muito pouco exercitada pelas pessoas hoje. É muito mais fácil a gente olhar para o outro, é muito mais fácil a gente querer analisar e julgar o outro do que a gente ter a capacidade de olhar para nós mesmos e conhecer a nós mesmos. Então a gente acha que a gente é perito em conhecer o outro, sendo que às vezes a gente não tem conhecimento nem da gente mesmo. Então como é que a gente pode analisar e julgar alguém? Então eu fui separando algumas coisas que a gente vai entrar mais aqui em detalhes. Vocês já perceberam que às vezes algumas pessoas passam por algumas situações, têm algum tipo de ação, alguma atitude e falam, nossa, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso. Eu nunca pensei que eu conseguisse fazer isso. Sabe por que essa pessoa às vezes nunca pensou que pudesse fazer aquilo? Porque de fato ela não se conhecia. Ela não conhecia as suas emoções, as suas reações e tampouco os seus limites. Então muitas das vezes as pessoas têm esse tipo de frase é justamente por não terem o autoconhecimento. Outra questão também que é muito importante é que a gente não deve esperar esses momentos em que as coisas simplesmente acontecem para praticar o autoconhecimento. O ideal é que a gente já vá se conhecendo para quando as coisas acontecerem, a gente saber de fato como a gente está e como lidar com as situações. Não deixar que as situações venham nos mostrar o que de fato a gente é, o que de fato a gente sentia, o que de fato a gente pensava. Outra questão também, gente, é que o autoconhecimento é a única possibilidade da gente conhecer tanto os nossos pontos fortes quanto os nossos pontos de vulnerabilidade. Se a gente não olhar para dentro de si, a gente não consegue enxergar quais são as nossas qualidades de fato e quais são os nossos pontos de vulnerabilidade, de fraqueza. Pontos esses que a gente precisa desenvolver, que é necessário que a gente desenvolva para que a gente consiga uma melhoria. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho mais desse assunto um pouco mais aprofundado? Se autoconhecer, gente, como a gente falou, é se investigar. Então, como apontar o outro é muito mais fácil, eu vou deixar um desafio para vocês, como eu vou falar aqui um pouquinho no final do vídeo, de tentar olhar um pouquinho mais para si, vamos parar de olhar muito para o outro. Não deixar de olhar para o outro no quesito de pensar no outro, mas sim parar de olhar para o outro com aquela intenção assim, vou ver o que essa pessoa está fazendo, se é certo ou se é errado, tentar ficar adivinhando o que essa pessoa sente, o que essa pessoa pensa, sendo que às vezes você não sabe nem mesmo o que você pensa e o que você sente. Então esse fica o desafio para vocês para um início, ok? Então assim, é bem diferente de julgar a si mesmo. Eu também não estou pedindo que a gente fique se julgando a cada pensamento, a cada atitude que a gente tem. Não, se autoconhecer não é auto se julgar, é justamente se ver, conseguir se enxergar assim como a gente pensa que enxerga o outro. Faz um mapeamento, gente, completo do que vocês sentem, do que vocês pensam, que isso vocês vão ver que isso vai trazer para vocês uma forma de que vocês vão conseguir usar suas qualidades para potencializar os seus resultados e também você vai ver que você trabalhando os seus pontos fracos, seus pontos de vulnerabilidade, é a única forma de você superá-los. Se você não tiver consciência, se você não admitir que você tem certas dificuldades, você nunca vai fazer nada para superá-las. Então isso é um dos principais objetivos também do autoconhecimento. E às vezes a gente se pergunta, nossa, mas para que eu preciso pensar sobre mim mesmo? Às vezes pode até parecer uma questão um pouco egoísta, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que pensar um pouco mais em mim, eu tenho que me analisar um pouco mais, dá a impressão que a gente está deixando o outro de lado. Mas a verdade é que não é nada disso, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente fica muito mais tranquilo, muito mais leve para praticar a empatia e a questão da generosidade com o próximo.
A partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a observar tantas coisas boas nas outras pessoas e começa a se colocar mais no lugar do outro e tentar ser um pouco mais generoso com o outro. Isso aí vocês vão perceber somente na prática. Então, os principais benefícios que eu posso trazer para vocês nesse primeiro momento do autoconhecimento nada mais é que essa descoberta das nossas forças e fraquezas para a gente poder usar as qualidades em função de obter resultados e conhecer as vulnerabilidades para que a gente supere esses limites. A questão da busca da consciência, porque todo mundo precisa chegar num outro nível de amadurecimento, de conhecimento, e o autoconhecimento ajuda muito nessa questão. E também a abertura da mente, gente. A gente está aberto de ter noção dos nossos limites, de não ultrapassá-los, mas também de não se limitar, porque a gente mesmo às vezes não acha que a gente tem capacidade, porque a gente não parou para olhar para dentro da gente mesmo. Então esses seriam os 3 principais objetivos do autoconhecimento. Então assim, aí vocês podem me perguntar, mas como que eu vou alcançar esse autoconhecimento? Gente, o autoconhecimento varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas meditando, algumas pessoas precisam de se isolar um pouco das pessoas para olhar para si mesmo. Umas pessoas praticando yoga, eles conseguem ver esse entendimento dele mesmo. E assim como o coach também, ele super ajuda, é uma das ferramentas mais bacanas do coach, é a questão do autoconhecimento. Inclusive, não tem como praticamente você passar por um processo de coach sem praticar o autoconhecimento, porque é muito difícil, como eu já expliquei para vocês, o que é a finalidade do coach, que é levar uma pessoa de um ponto A um ponto B para alcançar algum objetivo, se essa pessoa não se conhece. Como que eu posso levar essa pessoa ao seu máximo se às vezes ela nem sabe qual é o seu máximo? Então isso é muito importante da gente saber. E assim, e como que funciona esse processo de autoconhecimento? Então o que eu vou falar para vocês? Vou fazer algumas perguntas que vocês podem ficar tranquilos, não vai ser nenhum interrogatório e também não é nenhum quiz de internet onde vocês estão respondendo um questionário, mas vou fazer algumas perguntas para que vocês possam refletir. O que você realmente gosta de fazer na vida e por quê? Você se sente feliz? Como você se vê daqui a alguns anos? Você possui planos para a sua vida? Desculpe a quantidade de perguntas, mas essas perguntas, se você souber respondê-las de fato, de verdade, com a sua essência, de fato você pode até já estar um pouco mais avançado no autoconhecimento. Mas a verdade é que a maioria de nós não sabe responder essas perguntas, ou pelo menos não sabe responder essas perguntas com convicção. Então vamos parar de viver levados pela maré, vamos passar a viver com convicção, pois sabemos onde queremos chegar, sabemos o que somos e quem somos. A gente não precisa ser taxado por estereótipos que as pessoas criam pra gente, porque cada um de nós tem uma essência, cada um de nós tem um ser único, um jeito único de ser, e isso que é importante. E a gente só vai conseguir passar isso para as outras pessoas se a gente de fato souber quem a gente é, senão a gente vai viver sempre levado pela maré e não por convicções. Então na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, falar a ponte do autoconhecimento e o sucesso, que são fatores determinantes, e vamos falar também dos níveis de autoconhecimento. Mas isso fica para a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!